Está começando o Orla Podcast, o podcast oficial da revista Orla BSB, ou Orla Brasília. Sempre alternamos esses dois termos para denominar que o nosso conteúdo é feito aqui, no quadradinho. E para quem não conhece a expressão local quadradinho, é como os brasilienses chamam o mapa da cidade, que faz referência ao quadrilátero cruz. Antes da construção de Brasília, uma área levantada por uma equipe de cientistas formada por médicos, geólogos e botânicos foi enviada para explorar o Planalto Central e demarcar a área que deveria ser construída a nova capital do Brasil. Estamos aqui hoje, a Brasília. Quem já sabia disso, comenta aí. E você está acompanhando mais um episódio da série Como Elas Fazem na Capital, que estreou no mês da mulher para oferecer um espaço de voz, presença e protagonismo feminino. Essa série nasceu da vontade da revista Orla de valorizar e dar visibilidade às mulheres que fazem diferença em Brasília. Eu sou a Laís Cardoso, editora e colunista da revista Orla, também host desse podcast, e vou estar com você ao longo dessa jornada conduzindo conversas com mulheres que fazem, transformam e constroem a história aqui na capital. Ao longo desse e dos próximos episódios, você vai conhecer histórias reais de mulheres incríveis que atuam nas mais diversas áreas da sociedade brasiliense, da cultura ao empreendedorismo, da política à inovação, da educação à comunicação. São mulheres que construíram e estão construindo suas trajetórias com coragem, criatividade, muita resiliência e propósito. E o mais importante, elas topam contar como estão impactando vidas. O Orla Podcast tem o oferecimento da AFL Personalizados, inclusive eu já estou com a minha caneca aqui da AFL Personalizados. Vejam. E no programa de hoje vamos falar de um assunto para pais e filhos. Com ela, que é uma mulher apaixonada pela vida, adora fazer conexões, dançar, viajar, estudar, estar com os amigos e com as suas filhas, Ana Luísa e Maria Clara, onde ela une sua vivência materna à sua trajetória profissional na área de psicologia e da parentalidade. Por isso estamos aqui com a Gleice Pires. Seja bem-vindo ao Orla Podcast, Gleice. Obrigada, Laís, obrigada a todo mundo que vai assistir, né? Prazer estar com vocês. Prazer é todo nosso. E como psicóloga especialista em terapia cognitiva comportamental, com ênfase em crianças e adolescentes, a Gleice, ela tem diversas formações na área da parentalidade, incluindo a parentalidade consciente, pela Academia Life Training em Portugal, é Master em Educação Sexual, Emocional e Prevenção de Abuso Sexual, uma formação que potencializou ainda mais a sua missão. Além do trabalho clínico, a Gleice é autora do livro Kika, conto que ensina como superar a dor e espalhar amor. É criadora da personagem Kika, que orienta e inspira crianças a lidarem com suas emoções e se protegerem. Também é coautora do livro Encorajando Pais e do baralho Educar com o Coração. Ferramentas que auxiliam famílias no processo de educação emocional e relacional. Então já aproveita, segue a revista Orla, compartilha com aquela amiga, mãe, que precisa ouvir esse podcast e se prepara para se emocionar, aprender e se inspirar com tudo que vem por aí. Ative as notificações, deixe seu like, comente seus insights. O que você achou dessa conversa? Fique à vontade. Gleice, já que você reside em Brasília, começamos esse podcast com uma curiosidade sobre Brasília. Conta pra gente qual é o seu cartão postal da cidade do momento, porque a gente que mora aqui num patrimônio cultural da humanidade, volta e meia a gente tem uns lugares que a gente gosta sempre de frequentar, de tirar fotos, de ir no final de semana. Qual tem sido o seu lugar do momento? Porque aqui em Brasília tem vários, né? O seu cartão postal do momento. Então, eu adoro as barrigudas nesse momento, né? Inclusive. Uhum. E também gosto muito da época dos ipês, principalmente o ipê amarelo. Ele é muito significativo, né? Então, adoro ali no Eixão,
quando tá tudo florido. Eu sou apaixonada. É verdade, é verdade. Bom, então, dito isto, vamos começar falando do tema desse podcast. Vamos falar sobre pais e filhos na mesma sintonia. Como construir confiança todos os dias. A Gleice tem um propósito de vida que é claro, ajudar pais a construírem uma parentalidade saudável e preventiva, livre de violência sexual. Ela acredita que os pais e cuidadores são os principais responsáveis pela proteção dos filhos e que, por meio da informação, do vínculo, da escuta ativa, é possível criar um ambiente seguro onde crianças crescem com consciência corporal, autoestima e limites saudáveis. Gleice, o que fez você escolher trabalhar com proteção à infância e educação parental, educação sexual infantil e educação emocional? Houve um momento decisivo na sua trajetória? Então, Laís, eu falo que as coisas elas vão acontecendo, não é por acaso, né? Tudo nessa vida tem um propósito, eu acredito muito nisso. Desde muito cedo eu quis sempre fazer psicologia, e na trajetória da psicologia, eu nunca imaginei que eu fosse trabalhar com criança, adolescente, piorou pais, né? Eu já tinha na minha mente que eu iria para a empresa, trabalhar com adultos, e a clínica eu imaginava assim, eu não brincava quando criança, eu não sei nem brincar, né? Então, era uma coisa que eu não ia querer de forma alguma. E aí, o tempo foi passando, e até quando eu comecei, de fato, me formei. E era um tema que sempre estava interligado a mim, eu não sabia por quê, né? E aí, eu fui começar a trabalhar com famílias, com crianças, com adolescentes. E nessa minha trajetória, eu entendi que eu também tinha passado por uma situação de abuso, né? E não só na infância, mas também na adolescência. E eu acho que isso tudo mexeu muito comigo. Aí eu identifiquei, né, o meu propósito de vida. Por que eu estou aqui, onde estou? E você entendeu, assim, caiu a ficha que você também passou por esse momento de vulnerabilidade na sua infância. Foi quando você já estava na faculdade? Exatamente. Eu não estava na Que faculdade. até então você não tinha percebido ainda que que o que você passou era uma situação de abuso. Na verdade, na maioria das pessoas, sabe, Laís, quando, já entrando aí um pouquinho, né? As crianças não percebem que aquilo é ruim, que aquilo é um abuso, né? Então, comigo não foi diferente. Eu fui entender que aquilo era um abuso depois, né? Eu falo depois de velha, né? Que eu fui para a faculdade, eu acho que eu tinha mais ou menos uns 24 anos para 25, que eu fui começar a entender um pouquinho. Inclusive, meu primeiro relacionamento foi um abuso, né? Eu achava que eu estava apaixonada com 14 anos e era uma relação abusiva. Ele tinha 33. Então, já começa por aí, né? Desconstruir algo. E até hoje a gente continua desconstruindo e construindo outras, né? Então, é isso. Conhecimento é poder, né? Conhecimento é poder e salva vidas. E salva vidas. Então, eu falei, o que eu vou fazer com essa minha história, né? É o que eu falo para todo mundo. Eu vou pegar essa história, ou eu posso ficar com ela guardada para mim e continuar sofrendo, me colocando como vítima, ou eu posso fazer algo com isso. E aí eu entendi que essa seria a minha maior força no mundo. Isso foi incrível. Esse start, quando acontece nas nossas vidas, porque todos nós carregamos uma história, né? Exatamente. Todos nós temos aquele momento que é o ponto de inflexão que faz tanto a gente se curar quanto curar outras pessoas, né? E eu falo que a gente só tem esse momento e a gente só progride, a gente só cresce nesses momentos quando a gente descobre essas dores, né? Então, é fantástico, assim, para mim. Hoje eu falo disso, às vezes eu posso me emocionar aqui, mas eu falo isso não como vítima, mas eu falo isso num papel de uma pessoa que superou, né? E que hoje eu pretendo, né? O que eu mais quero na vida é passar isso para as famílias e também para as crianças, né? E sempre quando a gente fala que a criança tem voz para poder falar alguma coisa, inclusive aqui na minha camiseta tá a mãozinha não, né? Eu sempre falo que o cuidado tem que ser do adulto. Por mais que a criança ela tenha direito à voz, nós que temos que cuidar das crianças, né? Então, isso é muito sério, isso é muito importante. As famílias terem essa percepção. Ter essa consciência, E essa né? consciência, exatamente. E você falou que quer levar essa consciência para as crianças, para as famílias.
E o que te inspirou a escrever, a criar o livro Kika? Né, que logo no início da leitura, eu li o seu livro, você recomenda que a criança leia com um adulto. Uhum. E como que você, além de você falar um pouco de como teve esse start do livro, como que os adultos devem conduzir a leitura do livro com a criança? Fala um pouco disso pra gente. Então, porque é um tema delicado, a gente sabe, e, e não é um livro infantil, eu vou mostrar ele aqui para vocês, ó. A Kika tá aqui, né? Ele é um livro infantil, mas ele tem um momento dos pais sentarem com a criança e, de fato, fazer uma psicoeducação, que a gente chama, né? Então, é um livro também para você começar e terminar, né? É um livro para você sentar, começar a mostrar as figuras, porque é um livro que fala, de fato, de uma história real, né? De uma criança ali, mesmo sendo uma macaquinha, que passou por uma situação que, às vezes, na hora da contação de história, a criança vai sentir aquilo também. Vai falar assim, nossa, eu também senti mais ou menos esses incômodos, né? Então, eu falo, primeiro de tudo, você é adulto, você vai ler antes de qualquer coisa. Depois, aí sim, você vai internalizar, porque muitas mães já compraram o meu livro, já leram e falaram assim, Gleice, eu também passei pela situação de abuso. E lendo o seu livro, eu compreendi isso. Então, não é o momento dela falar com o filho. Então, primeiro ela tem que trabalhar isso com ela, né? Porque ela vai estar fragilizada nesse momento. E aí, no segundo passo, que é ela trabalhar com o seu filho. Né? Então, o objetivo do livro não é nem contar só a história da Kika, colocar a história no mundo, mas é também chamar esses adultos para a responsabilidade, né? Para ensinar educação sexual desde a infância, né? E assim, eu sempre costumo brincar que a gente não pergunta aos nossos filhos quando eles querem ir para a escola, né? A gente tem um momento que a gente vai lá e faz a matrícula. Então, ensinar a educação sexual desde sempre, né? E aí tem várias formas, e o livro eu conto isso, né? Como é que a gente pode fazer isso desde criança, né? E relatando também essa questão de acontecer alguma coisa desconfortável, que a criança também tem esse direito de dizer não, né? Aquele abraço, aquela pessoa que, né? Quantas vezes a gente percebe que famílias, vai lá e abraça, né? Fala para o seu filho, vai lá e abraça fulano, vai lá e abraça o tio. E a criança sente um desconforto e mesmo assim quase que ela é obrigada a ir, né? Então aqui a criança ela tem voz. Aqui a gente ensina isso, que a criança ela pode dizer não e que o adulto precisa de olhar isso com outro olhar, né? Então, e mesmo se acontecer um abuso, o que essa criança tem que fazer? Né? E o que essa família também pode fazer? Então, é um livro que fala do abuso, mas ela fala de prevenção de violência sexual e ela também fala de superação. Né? Então, aconteceu isso comigo, o que eu posso fazer com isso? Então, eu falo que é um livrinho curto, não é tão longo, mas ele é quase que... quase não, ele é completo, né? Na minha percepção. E bem didático para esse assunto. E bem assunto, didático né? para esse assunto, exatamente. Eu peguei um recorte do livro, de um momento que fala assim, quando a mãe da Kika, ela vai trabalhar e ela fica com o bigodudo, que é o abusador, que fazia brincadeiras com a Kika que ela não podia contar. E ela ficava com raiva porque sabia que aquilo era errado e corria para a vizinhança para se proteger. Qual é o papel da escola e da comunidade na prevenção do abuso sexual infantil? Nossa, que pergunta maravilhosa. Eu digo que, como a maioria né, se a gente for olhar em estatística, a maioria dos abusos, eles acontecem dentro de casa, infelizmente, né? Um lugar que seria ali para proteção, é um lugar que hoje, cada vez mais, a gente percebe isso nas estatísticas. Então, a escola, ela entra como, não digo coadjuvante, mas ela entra como um papel essencial para essa criança ter um espaço de fala, né? Porque se acontece dentro de casa, qual que é o outro lugar que ela pode falar, que ela pode ter voz? É dentro da escola, né? Com aquele adulto de referência e que geralmente esse adulto é o professor, né? Então, esse seria o ideal. Mas a gente sabe hoje também dentro da nossa realidade que alguns profissionais também eles não estão preparados nem para ouvir e nem para fazer esse acolhimento, né? Sim. E então isso é muito sério. Então, também até a forma como esses adultos também eles estão preparando essas crianças, né? E aí eu entro um pouquinho na parentalidade, porque ela não serve só
para os pais, mas ela também serve para todos os adultos que convivem, né, que tem ali um relacionamento com a criança. Então, se essa criança tem uma relação de confiança com esse adulto, e se estiver acontecendo alguma coisa com ela, que ela se sinta desconfortável, ela vai falar. E a criança, né, ela se vincula muito fácil. Então, é um meio de proteção. A escola é um meio de educação. E quando a gente fala de educação, não é só disciplina, né, de matérias, mas é um momento ali que a criança está, de fato, aprendendo sobre a vida, né? E nesse espaço deve ser um espaço onde ela pode, sim, falar. Então, se em casa acontece esse tipo de violência, e a gente sabe que para acontecer a violência sexual, outros tipos de violação, de violência já aconteceram em algum momento ou já estão acontecendo, a escola, ela também tem esse poder de orientar a família, inclusive, né? De prestar atenção, porque o comportamento das crianças, elas mudam, né? Sim. Muito interessante. E quais pontos principais do livro você acredita que todo pai e mãe deveriam prestar atenção ao ler com os filhos? Eu acho que cada página. Porque prestar atenção todas em as páginas, cada página, cada detalhe. Porque eu tentei trazer, Laís, no livro, de uma forma lúdica, didática, né? Eu acho que eu posso mostrar aqui mais ou menos os desenhos, né? Porque cada desenho, se a gente observar, né, traz uma... A ilustradora fez isso com muita maestria, que no rostinho, né, da personagem, tudo comunica, né? Exatamente, né? Então eu falo que aqui, né, no caso ela está ajudando essa mãe. Não é ruim, tá, gente? Quando eu falo isso, não é ruim a criança ajudar a mãe, mas é uma forma que ela também levava de cuidar da casa, de ser responsabilizada, né? Que essa mãe trabalhava. Então, ela quase que não tinha esse momento de brincadeiras, né? Também chamando atenção para isso, que ela ficava também com esse padrasto, no caso, o urso bigodudo, né? E ela percebia ali como que combinava, né? Uma macaca com o urso. Então, foi proposital que eu coloquei um urso e não um macaco, né? Porque eles não combinavam, né? Então, ela sentia que alguma coisa ali de esquisito havia, né? E essa mãe, por estar apaixonada, não percebe. E assim, né? Nós somos assim. Quando, tem uma mensagem, né, já da subliminar. Aí, né? Exatamente, é uma mensagem aí. Né? E aqui eu falo, é muito importante, né? Que ela sempre dizia muito não, né? Muito não. Ela era muito uma mãe mais autoritária. E aí ela perdia um pouco essa conexão que a gente fala dentro da parentalidade, né? E a criança, ela quer o quê? Ela quer se sentir amada, ela quer se sentir pertencente. E aí, o que ela começa a fazer? Nossa, eu tenho que ajudar minha mãe, eu tenho que agradar minha mãe, eu faço tudo pela minha mãe. E aos poucos ela vai percebendo que ela tem que proteger, inclusive, essa mãe. Então, ela muda de lugar com essa mãe. Ela troca de papéis. E isso, para uma criança, é uma agressão já, né? É uma violência. Sim. Então, eu falo que cada detalhe do livro, ele tem uma mensagem para nós. Principalmente para os adultos, né? Então, é a questão da parentalidade, como eu cuido, né? A questão de como que a gente pode, inclusive, fazer educação sexual, né? Os perigos que ela passava também, como você colocou aí, né? Que você pegou esse trecho dela correr, sentir que aquele lugar, a casa dela ali era um espaço onde ela não podia confiar. E ela corria para os vizinhos para tentar... quando ela estava com aquele personagem, ela já conseguia sentir que aquilo ali não era seguro. Exatamente. E quantas crianças a gente sabe que não tem essa perspicácia, né? E acabam ficando. E às vezes não tem nenhum lugar mesmo para ir, né? E ela não. Ela corria, ela ia para casa dos vizinhos. E aí a gente pode pensar, né? Os vizinhos também é um fator de... né? Pode ser um fator de risco. No caso aqui, graças a Deus, eu falo que foram anjos, né? Que ela sempre se deparou. E aí ela conseguia, então, ali se salvar, digamos assim, né? Se proteger. Mas chegava à noite, né, Laís? E aí, quando chega à noite, a gente não tem como, né? A gente tem que dormir, né? Criança tem que dormir. E aí que onde os abusos aconteciam mais, né? E a maioria acontece dessa forma, né? É uma
É um lugar que não tem como a gente sair correndo, né? Mas ela sentia que aquele tipo de toque não era um toque carinhoso. Porque se fosse um toque carinhoso, não estaria à noite e não seria escondido. Exatamente, né? E que essas falas, elas são falas dos abusadores, né? Muitas das vezes ele nem fala, mas o toque, o olhar, né? E aqui não tinha só os toques dele na hora da noite, né? Tinha aquela questão de olhar a criança quando ela estava tomando banho, né? Fazendo algumas piadinhas. Então, isso tudo é desrespeito, isso tudo é uma violação de direitos. E é muito importante a gente falar isso daqui, Laís, que eu quero deixar frisado, que o abuso sexual, uma violência contra a criança e adolescente, principalmente quando a gente está falando de violência sexual, não necessariamente tem que ter penetração, né? Porque eu escuto isso demais, né? Inclusive de adultos falando, só bulinou, ainda tem esse termo, né? Bulinou. Não, mas não teve nada, não teve penetração, então, não, isso é muita coisa, né? Porque existe a violência emocional, a psicológica, a física, enfim, é violência. Não deixa de trazer estragos na vida dessa criança, desse adolescente. Esse livro traz muito essa consciência de como a violência ela acaba acontecendo no cotidiano e que não é uma violência só que tem briga ou que tem tapas ou que, né? Tem aquela violência que é velada também, né? Exatamente, a violência velada, que é a que mais acontece, na verdade, né? Então, assim, é um tema que eu gosto de trabalhar, mas ao mesmo tempo, às vezes, a gente fica, sabe, triste, porque cada vez mais a gente percebe que isso vem aumentando, né? Então, por isso que eu falei, gente, como é que a gente ensina isso, né? A gente tem que falar para os pais que isso acontece, né? E aí, onde surgiu toda essa ideia do livro, porque eu sempre quis contar essa história para o mundo, né? E nada é por acaso também, Nada né? por acaso. Porque a resiliência que você acabou tendo, passando por essa situação, te deixou forte o suficiente para você conseguir transmitir essa mensagem, né? Exatamente. E assim, eu vou falar aqui, não sei se ela vai, né, ver um dia, a minha mãe não sabe disso, né? É mesmo. Ela não sabe, porque as minhas irmãs também passaram por isso. E depois de adultas, depois de muito tempo que elas contaram, ela mesma assim, mas não acredito. Não sei, mas na época, minhas irmãs, não, a gente contou, a senhora não acreditou. E aí, naquele momento, eu pensei, para que eu vou contar? É mais um sofrimento, né? Então, para quê? Então, a gente acaba guardando muito isso. E aí, cada pessoa, ela tem uma forma de lidar com as suas dores, né? Então, Verdade. tem pessoas que paralisam, Laís. Tem pessoas que, tipo, é como se não visse nada além daquilo. Né? Tem pessoas que não vão para frente, entram em relacionamento tóxico, abusivos, né? Então, assim, é muito complexo. Mas eu também não posso reduzir, né, ser redundante, falando que todas as pessoas que passaram por uma situação de violência sexual, elas têm um trauma. Porque, como eu disse, cada pessoa ela vai interpretar aquilo de uma forma, né? Sim. E qual é o conselho que você gostaria de ter recebido agora que você é mãe, né? Tem 2 meninas que você gostaria de ter recebido assim no início da sua jornada como mãe, passando por essa experiência que você passou e que hoje você transmite isso. Qual é a mensagem? Assim, o que você gostaria de ter recebido no início da sua maternidade? Primeiramente, é autoconhecimento. Sabe? Eu acho que tudo começa pelo nosso autoconhecimento, nosso conhecimento também, né? Que eu falo que os pais precisam de estudar, né? Para eu ser psicóloga, eu tive que estudar e continuo estudando. Então, por que não, né? Enquanto mãe. Então, é autoconhecimento, conhecimento em si, nosso próprio cuidado, né? Que eu falo, que é cuidar das nossas necessidades. Porque eu acredito muito que quando a gente está bem com a gente é mais consciente das nossas escolhas, a gente consegue transmitir para os nossos filhos de uma certa forma. A gente se sente mais segura, mais confiante. Então, só aí já reduziria muitos problemas que a gente tem hoje com as crianças, sabe? Porque hoje chega no consultório para mim muitos pais que
que a gente chega por conta dos sintomas dos filhos, mas quando a gente vai ver, tem muito a ver com a questão dos pais, pela própria insegurança dos pais, né? E aí, quando a gente coloca isso de frente com eles, olha, você também é inseguro, seu filho também é inseguro, porque ele não nasceu assim, né? Ele aprendeu isso com alguém. Com quem que ele aprende? Com as pessoas de referência. E ele tá repetindo Exato, o que os padrões, ele vê, né? exatamente. Ele tá repetindo. Então, às vezes os pais até ficam chocados assim, no primeiro momento, mas eles entendem isso com o tempo, né? E buscam ajuda. Eu acho que isso que é legal. Então, assim, eu falo que quando eu fui mãe pela primeira vez, eu não sabia nada. Eu estava terminando o curso de psicologia. Eu achava, na minha inocência, que eu dava conta de tudo. E acabou que eu me vi reproduzindo a mesma coisa que a minha mãe fazia. Então, orientações dela. E eu falava assim, a minha mãe mandava eu fazer de um jeito, eu fazia, né? E aí eu falei, gente, que loucura, né? Eu tô repetindo coisas. Inclusive, quando eu voltei para a faculdade, ainda amamentando, eu escutei a minha sogra na época, coloca aí um pozinho ali, o do café no seio, para ela desmamar. Quando eu lembro disso hoje, até estava falando com uma cliente minha ontem, eu não me sinto culpada. Mas eu falei, depois que eu conheci a parentalidade, eu falei, meu Deus, tinha tantas outras formas a gente fazer isso de uma forma mais leve, mais saudável, e eu fiz dessa forma. E a gente faz muitas coisas porque a gente repete, né? Porque nós aprendemos com os nossos pais aquilo que eles nos ensinaram de uma forma, o que eles puderam fazer de bom, né? E eu falo por isso que nós temos a responsabilidade de sermos melhores do que os nossos pais foram pra gente. Né? Por isso que você enfatizou a importância do autoconhecimento, né? Exato. Porque muitas das coisas que a gente repete é inconsciente. Exatamente. A gente não está prestando atenção no que a gente está repetindo, está reproduzindo. Só quando muitas vezes acontece uma coisa como essa que você hoje... agora eu parando para pensar, eu vi, nossa, por que eu fiz dessa forma, né? Que aí você consegue avaliar que eu podia ter feito diferente. E quantas vezes na nossa vida a gente faz coisas de forma repetida, sem pensar no que vai gerar de resultado. Exatamente. Né? E aí que entra a tal da parentalidade consciente, né? Quando eu tenho consciência do porquê que eu faço as coisas, além de eu conseguir acertar mais, eu tenho objetivo, né? Eu tenho consciência daquilo que eu quero. Eu brinco com meus clientes, sabe, Laís? Eu falo assim, ó, se você sabe que você quer ir para São Paulo, você não vai pegar o avião para ir para o Rio. Você vai ter um norte, né? Então é mais fácil. Não significa que você, no meio desse percurso, você não vai errar. Então, todos os pais que chegam para fazer a mentoria, eu digo assim, olha, o meu objetivo aqui não é fazer com que você saia daqui pais perfeitos, mas que você entenda um pouquinho sobre a sua parentalidade, olhando um pouquinho para trás, para a criança que você foi um dia, para o filho que você foi um dia, porque a conta chega mesmo na hora que você se torna pai e mãe. A conta chega. Né? Então, tem uma frase muito que eu gosto que o que acontece na infância não fica na infância. Ela volta, e volta mesmo, e volta com tudo. Né? Então, por isso que eu falo que cada geração ela tem o dever de ser melhor, né? Porque a gente hoje tem muito mais acesso a conhecimento do que há 30 anos atrás. Então, o conhecimento que eu tenho hoje, a minha mãe nunca teve essa oportunidade. Né? Então, todas as vezes que eu falo para os pais também, é bom enfatizar isso daqui, que não é colocando a culpa nos pais, né, nos cuidadores, mas falando que teria outras formas de educar, né? Então, aquela velha história, né? Eu apanhei e não morri, né? Eu ouço isso todos os dias. E aí eu falo, olha, então vamos olhar pra gente? Eu também apanhei. E eu tenho muitos resquícios disso. Eu não apanhei muito porque eu ficava com medo, né? Porque as minhas irmãs já apanhavam demais, então eu já era esperta. Opa, peraí, eu não preciso apanhar, então eu tinha que ser a filha perfeita. Então, essa ser a filha perfeita também gerou pra mim problemas. Eu também tenho que olhar para isso. Então, tá vendo que é uma coisa levando a outra? Sim. Então, sempre deixa algum resquício. E todas as pessoas vão ter algum problema que precisa ser tratado. Em menor ou maior grau. Exatamente. Né? E você falou em educação parental. O que é exatamente educação parental? E por que ela é tão importante hoje em dia? Por que você vê como fundamental para
para pais iniciantes, para pais que querem ser pais melhores, querem aumentar a conexão com seus filhos? Vamos entender primeiro o conceito de parentalidade, né? A parentalidade, o nome já diz parentalidade, par, né? É o conceito dos pais ali, como que eu exerço essa função da maternidade. Porque quando a gente fala só maternidade, a gente muitas vezes não inclui o pai, né? Então, a parentalidade, esse conceito veio para unir, é o pai e a mãe. E é interessante porque quando eu estudava psicologia, juro para você, não tem muito tempo, né, gente? Que eu não sou muito velha, mas eu não estudei isso na faculdade, né? Então, eu sabia que ali no meu trabalho com as famílias tinha um gap. Eu não sabia qual. E aí eu ficava assim, como que eu vou fazer? Como que eu vou fazer? E tinha a ver com a tal da parentalidade, né? E até hoje, a responsabilidade maior fica com as mulheres, né? Muitas das vezes. Então, quando você fala parentalidade, é a função que os dois exercem. Aquele cuidador exerce na vida da criança, né? Então, é como se a gente desse um nome para aquela profissão, né? A gente, né? Eu não sou psicóloga, então eu também sou. É como se fosse uma especialização. Exatamente. Né? E ela é importante porque, além da gente saber do conceito, é importante a gente entender que a forma como a gente educa os nossos filhos, elas vão ser fatores de risco ou proteção. Até porque ninguém se torna pai com manual, né? Exatamente. Deveria ter um manualzinho, mas a gente não tem, né? né? Uma forma de você conduzir a maternidade, Isso. a paternidade de uma forma mais íntegra, né? Possível, de forma que seja... Consciente. Pronto. Por isso que eu gosto muito, fez muito sentido na minha vida quando eu estudei essa parentalidade consciente, porque de fato é os pais, primeiramente é os pais, não é culpabilizando, mas é fazendo com que eles comecem a olhar a partir de si para o outro, né? Então, tem muito isso no consultório, viu, Laís? Chegam lá, entregam o filho, falam assim, ó, meu filho tem isso, 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 eu não aguento mais. Eu falo, opa, peraí, vamos ver isso também em você? Então, é isso, por isso que é parentalidade consciente, sabe? Então, é trazendo ele para a responsabilidade. E quais são os maiores erros que os pais cometem, se é que podemos dizer assim, né? Sem perceber e que impactam diretamente o desenvolvimento emocional dos filhos nessa primeira idade ali, até os 7 anos. Porque diz que até os 7 anos, o que a criança vive até os 7 anos é muito preponderante para o que ela vai se tornar, né? Para como ela vai se desenvolver. Quais são esses erros que você vê, assim, que passa batido pelos pais, já que não existe um manual? Aí a gente acaba voltando no que a gente falou, né? Da própria repetição, né? De padrões de comportamento, de educação, né? E a gente sabe que a criança até 7 anos, ela está ali desenvolvendo a primeira parte do cérebro, né? E aí ela começa a ter essas referências, né? Ela começa a desenvolver crenças a respeito dela, a respeito das pessoas, do mundo. Então, é ali que começa tudo. Eu falo que é o berço, né? Se a gente não consegue, na primeira infância, se conectar com o nosso filho, é muito difícil quando chega na adolescência, né? Porque na adolescência já é outra questão, que já é própria dele mesmo, do próprio desenvolvimento dele enquanto adolescente. E aí a gente, né, todo mundo gosta de falar os aborrecentes, né? Porque já tem uma questão deles, né? Eu não concordo com o que a minha mãe fala. E eu falo para todos os pais, ok, se você não olha para sua parentalidade agora que ele está pequeno, ok, você controla. Ele é controlável ainda, mas depois não. Depois ele não é mais controlável. E que é o normal, como né? dizem, né? Você perde ele. Exatamente. Então, o erro que eu entendo hoje dos pais é querer não oferecer para eles esse conhecimento, dar para eles também a oportunidade deles desenvolverem autoconfiança, autoeficácia. Então, os pais fazem muita coisa pelos filhos, coisas que eles já dão conta de fazer, né? Então, achando que aquele bebezinho tão lindo ali, que ele não cresceu, né? Então, eu falo assim, a gente tem que dar para a criança autonomia, né? E essa autonomia de acordo com a idade, de acordo com o que ele já sabe fazer, né? Então, eu vejo isso muito diariamente no consultório.
Os pais ainda fazendo pelos filhos. E não para por aí, viu? 7 anos, aí vai. Até se tornar adultos, né? E aí, depois, onde eu errei. É. Então, É eu igual a acho gente que é vê isso. nessa geração milênio, né? Que a gente vê pessoas de 40 anos já ainda com os pais, dependente dos pais, não conseguem tomar decisões. Exatamente. Eu falo que, complementando só, que tudo acontece na infância, Laís. Tudo. É impressionante. E tem pessoas ainda que resistem quando eu falo isso. Eu falo assim, então vamos olhar. Só olhar nossas crenças, de onde que vieram nossas crenças, né? Então, as nossas crenças, elas dizem muito da gente hoje. Então, eu sou terapeuta cognitiva, não tem como eu não olhar para isso, né? Então, eu falo, o que você pensa sobre si, o que você pensa sobre as pessoas, como você resolve problemas, tem a ver com o seu desenvolvimento de habilidades e competências, que você conseguiu isso na sua infância ou não. Né? E se o pai, ele não deixa, não dá essa oportunidade para o filho, então ele não vai desenvolver isso, ele não vai dar conta de desenvolver isso. E muitos pais fazem tudo pelo filho, quando chega na adolescência, ele quer que ele desenvolva coisas, façam coisas que ele não aprendeu. E eu falo, olha, é uma aquisição de habilidade, que agora ele não aprendeu até então, agora ele vai ter que aprender. Muito importante esse olhar que você colocou. E por que é tão difícil falar sobre abuso sexual infantil dentro das famílias? Você vê que existe uma resistência cultural? Além da resistência cultural, eu acho que as pessoas têm medo, né? Por exemplo, se eu falar sobre sexualidade, meu filho vai querer usar, né, transar, vai querer fazer sexo. E quando a gente fala de educação sexual para muitos pais, eles fazem assim, né? Não. E a educação sexual, ela é justamente para desenvolver algumas habilidades que eu falei, né, das competências, que é o olhar para o seu próprio corpo de uma forma diferente, de uma forma cuidadosa, carinhosa, entendendo que existe o limite saudável, tanto do teu corpo quanto no corpo do outro, né? Então, isso tudo é uma forma de prevenção de violência, inclusive. Né? Então, eu vejo os pais, eles um pouquinho resistentes a falar sobre isso, porque eles têm medo, né? Eles têm medo da própria questão social, né? Nossa, as pessoas vão descobrir, né, que minha filha foi abusada e o que eles vão pensar de mim. Então, tá vendo que também tem a ver com as crenças que eles carregam inclusive sobre o que é ser pai e ser mãe? E é engraçado, porque não tem medo de deixar o filho exposto na internet, né, com o telefone na mão, sujeito ali a diversos tipos de acessos inapropriados. E a gente não tem como controlar, né? Por mais que exista aquelas ferramentas de controle parental, elas não são 100%. Não são. Não são, porque os adolescentes, eles sabem muito mais do que a gente em tecnologia. Eles burlam aquilo lá tranquilamente. Por isso a importância da conscientização da educação sexual desde o início, porque se você conscientiza uma criança a saber usar, inclusive, a internet, que tem sido uma porta de entrada para pornografias, para vários tipos de distúrbios, principalmente relacionado a distúrbios sexuais, né? Quanto antes os pais têm essa noção, mais fácil fica de lidar com um possível, ou de não lidar com esse tipo de problema que muitas vezes as pessoas têm por não saber usar a internet adequadamente. Isso mesmo, mas antes de tudo, eu acho que a gente tem que pensar na tal da conexão, né? Porque chega um determinado momento que, se você não tiver conexão com teu filho, ele não vai te contar as coisas. E ele não vai ouvir Não também, vai ouvir, né? Então pode ter controle parental, você pode falar, não vai adiantar. Chega para mim também casos, tipo assim, os pais, eu não aguento mais, eu não sei mais o que eu faço. E eu digo, enquanto a gente estiver tentando bater de frente, não funciona, né? Tem o material que a gente produziu, eu produzi junto com outras colegas, que a gente fala o educar com o coração, né? E eu gosto muito, eu vou trazer isso aqui para vocês, porque o cérebro humano, ele está em desenvolvimento até 25 anos, né? E a gente fala que quando a gente está numa posição onde o nosso córtex pré-frontal, ele não está funcionando, porque o nosso sistema límbico, ele está ativado, a gente está nervoso, né? Naquela euforia toda de discussão, a gente não pensa, né? A gente não raciocina. Então, a gente fala que o cérebro, ele fica assim, né? Assim é o nosso cérebro,
dentro da razão, funcionando tudo bonitinho. Só que quando a gente tá com raiva, ele faz isso aqui, né? A gente não tá no nosso controle. E o da criança também. E aí a gente fica batendo, né? Enquanto a gente não se acalmar, para aquela criança se acalmar, não adianta. E quando a gente se acalma, olha só o que vira. Um coração. Então, por isso que o Educar com Coração é um baralho que a gente fez para terapeutas que trabalham com famílias também, são educadoras parentais, muitas psicólogas, que foi com esse intuito, sabe? De falar para os pais, primeiro é a conexão antes da correção. Primeiro eu tenho que entender o que eu estou fazendo é com amor, é com afeto, não é porque eu estou com raiva do meu filho. Não vou bater. Aí a gente não bate quando é assim, entende? Quando eu me retiro, por isso que é importante o autoconhecimento, o autocuidado. Eu me retiro, eu me conecto comigo, com a minha própria natureza emocional, eu acalmo, depois eu venho e consigo dialogar. E isso é se conectar com alguém. E aí muitas pessoas confundem com a permissividade. Não é isso, né? Então, por que com adulto eu posso dialogar e com uma criança ou adolescente não? Eu já tenho que ir lá e bater e pôr de castigo e tirar as coisas. Então, é meio... Não funciona muito bem, né? É meio... Você considera que criar conexão com o filho acaba sendo um desenvolvimento de habilidade? Porque, assim, muitas famílias não sabem o que é isso. Então, aí você fala, precisa ter conexão primeiro para que eles comecem a te ouvir, para que eles comecem a te respeitar, para que eles comecem a receber as suas orientações. Então, como que você diria para uma família que não sabe o que é criar conexão, primeiro porque ela nunca teve, como você falou inicialmente, a gente acaba, e os pais também acabam repetindo padrões que vêm antes dele, inclusive, e eles passam isso para os filhos, a gente passa isso para os filhos também. Então, nessa consciência, nessa educação parental consciente, como que é gerar conexão, criar conexão com o filho quando eu não sei como faz isso? Ai, então, é a parte mais linda, eu falo, né? Que é isso, é eu olhar para mim, olha de novo o autoconhecimento, né? E a autorregulação emocional, é olhar para mim, para minhas necessidades e também para as necessidades dos meus filhos. Porque quando eu fico frustrada, é porque eu tô olhando só para as minhas necessidades, né? Então, eu falo que a gente estar no meio termo, onde as necessidades dos meus filhos e a minha e do ambiente, elas têm que ser levadas em consideração. E aí a criança ou adolescente, automaticamente, ele se sente respeitado pelas suas necessidades. Então, por exemplo, eu sempre falo para minha filha, é um desejo ou uma necessidade sua? Porque eu também tenho um desejo de comer um caminhão de chocolate, mas eu vou fazer isso, eu posso? É um desejo, não uma necessidade. Então, é saber diferenciar isso muito bem. E aí, quando os pais eles começam a olhar para isso, eles começam a ser mais respeitosos, oferecendo limite seguro. E isso gera conexão. Entende? O olho no olho, o tempo de qualidade que a gente fala, né? Porque não adianta você passar o tempo todo com o teu filho lá, 4, 5, 6, 7 horas e ficar só no celular, ficar só trabalhando, não ficar, né? Não ter um tempo ali só. Né? Então, isso não gera conexão. Não gera. E hoje eu vejo muito adolescentes e principalmente as mães com muita rivalidade. Sim. Né? Onde que as mães pensam que se eu estiver numa conexão direta, uma posição de igualdade com meu filho ou minha filha, eu vou perder minha autoridade. E aí confunde-se muito o autoritarismo com a autoridade, entende? Então, eu vejo muito, e tenho até uma família que eu estou agora no processo de mentoria parental, que ela falou para mim assim, tá, mas se eu não fizer isso, ela eu vou perder minha autoridade? Eu falei, não, pelo contrário, você vai ganhar a tua autoridade. Você vai mostrar para ela que ela também é um ser que merece ser respeito, que ela merece também ser ouvida. E não é só uma questão de relação de pais e filhos, sabe? Eu acho que ultrapassa. Porque quando você ensina essa habilidade pro teu filho, você está ensinando ele a viver no mundo. E o nosso mundo tá caótico. Ninguém se olha, ninguém, né? Cada um por si, Deus por todos. Então, é mais do que
uma metodologia de trabalho e uma habilidade de vida, sabe? Sim. É uma habilidade de vida. Eu, enquanto pessoa, enquanto mãe, eu mudei muito depois que eu conheci a parentalidade. Você não tem ideia quanto que fez bem para mim. Eu imagino. Né? Eu falo assim, eu fiz 5 anos de psicologia, mas eu acho que mais 4 anos de formação em terapia cognitiva, que eu fiz de adulto, depois fui de criança. E eu fiz 2 anos de formação de parentalidade e venho até então estudando. Eu falo, caramba, eu assim evoluí. Eu falo que a pandemia foi ruim para muita gente. Eu falo, para mim foi ótimo, porque foi aí que eu comecei a mergulhar nos estudos da parentalidade. Porque quando a gente vem de uma situação que não tem o mínimo, né, de respeito, vem de uma família que não tem o mínimo, assim, de respeito, de interesse pelo outro, de amar o próximo como a si mesmo, porque se vem de um ambiente que não tem o amor próprio, não tem o autocuidado, como que você vai passar isso para uma outra pessoa? E quando você desperta, que eu acho que foi o que aconteceu com você, você despertou para isso. Nossa, esse conhecimento existe, essa habilidade é aprendida, eu posso aprender isso aqui, melhorar a minha vida, transformar, ressignificar tudo que eu passei e ajudar outras pessoas, né? Exatamente. Então, eu falo que eu sou suspeita, eu sou apaixonada por isso, né? Porque eu faço, e principalmente quando eu vejo as coisas, mudanças acontecendo nas famílias. Não é simplesmente fazer um processo de psicoterapia com a criança ou com o adolescente, mas é você, de fato, ajudar aquela família a se transformar, né? Então, às vezes, a criança o pai leva por causa de uma criança, de um filho, e outros filhos são beneficiados, a família, o casamento é beneficiado, porque família, eu não fico só pontuando a questão do comportamento da criança, eu trago exemplos do próprio relacionamento conjugal, sabe? Eu falo assim, olha só, isso aqui serve para você fazer, né? Essa relação aqui também é entre marido e mulher, faz parte, né? Então, assim, é muito lindo, as coisas vão sendo transformadas, né? Agora, quando a pessoa que está nos assistindo aqui, os pais que estão nos assistindo, ou um adolescente que acaba assistindo também esse podcast, fala, nossa, eu percebi que tem alguns comportamentos aqui dentro de casa que tá, assim, não sei como lidar. Quais são esses sinais, né? O que você diria, assim, de quais são esses sinais de que algo está errado com o filho? O que o pai ou a mãe precisa observar? Eu falo que a criança, ela dá sinais do próprio comportamento, né? Então, assim, depende do que a gente tá falando. Se a gente está falando de um possível abuso, né? Vamos pensar que a criança, ela tem um ritmo, né? Ela tem uma rotina, digamos assim. Ela tem uma rotina de sono, ela tem um jeitinho. E é tão importante essa conexão entre pais e filhos que, se a mãe não estiver conectada, nem isso ela vai perceber, né? A mudança de comportamento. Então, o comportamento, a criança fica mais ansiosa, às vezes ela fica mais chorosa, às vezes ela começa a ter enurese noturna, né? São vários comportamentos, Laís. Então, assim, eu falo que a gente precisa ter o radar. O nosso radar é a nossa escuta, e não é ouvir, é escutar de fato, sabe? E observar. E nós temos dentro da gente antigamente o pessoal fala de sexto sentido, né? Intuição. A gente tem essa intuição de mãe, de cuidadora ali, né? E quando a gente perceber alguma coisa que não está legal, pode ter certeza que alguma coisa está acontecendo com essa criança. E eu não estou falando só de violência sexual. E qual o primeiro passo fazer quando identifica que tem algo errado? Nesse aspecto, assim, emocional, comportamental. Porque as crianças, elas não ficam alheias ou solitárias ou com comportamento adverso do nada, né? Não. Qual é o primeiro passo? Então, se ela observou, então parabéns, primeiramente, né? Porque sinal que ela realmente olha para o filho dela. Ou né? Enfim, ela ou ele. Eu tô falando muito da mãe aqui, mas os pais também, né? Tem total responsabilidade. Porque às vezes eu fico falando só pra mãe não é. São os pais, né?
Se os pais conseguem olhar essa mudança de comportamento, significa que eles estão, de fato, observando. Isso é positivo. E buscar ajuda mesmo de um profissional, né, especializado em saúde mental, um psicólogo, né? Porque, assim, existe alguns sofrimentos que a criança passa, e não necessariamente é um trauma, e que são coisas simples, né? Ou às vezes olha mesmo para essa criança, né? Olha no olho dessa criança, fala: olha, filho, eu tô com você, o que que aconteceu? Tô te achando tristinho, ou né? É de fato assim, está aberto a escutar essa criança. Agora eu te falo, se essa criança não confia nos pais, isso vai adiantar? Não vai. Entende por que que eu falo que é um fator de proteção? Se eu tenho essa conexão, eu consigo fazer essa intermediação. Eu consigo acolher o que essa criança tem, o que essa criança está sentindo. No livro também eu falo sobre isso, da criança também aprender a olhar para os seus sentimentos, aprender a olhar para o que ela está pensando, para suas emoções, né? E aí, se o pai consegue fazer isso junto com a criança tem a maior probabilidade de contar alguma coisa. Né, um coleguinha fez tal coisa, ou um adulto, um tio fez outra coisa. Então, se torna um fator de proteção. Né? Agora, se os pais e a criança não tiver essa conexão que eu falo tanto, ela vai ficar com medo. Ela não vai falar. Vai pensar, para que eu vou compartilhar se não vai adiantar nada ou eu vou receber uma bronca? Eu falo, minha mãe não escuta. Ela me ignora. Eu escuto isso, tá? Não estou inventando aqui. Eu escuto de meninos falando sobre isso. Ah, não, tia, já tentei. A minha mãe não me ouve. Entendem? Então, é isso. É ouvir de fato o que o seu filho está querendo te dizer. E o comportamento também fala. Não só as palavras, mas o comportamento também fala. Alguma coisa ali, quando não tá legal, a gente percebe. Mas para a gente perceber alguma coisa, a gente tem que conhecer o nosso filho. Profundo. E a partir de qual idade os pais podem começar a educar as crianças sobre corpos, sobre os seus corpos e limites? Como começar essa conversa de uma forma leve e assertiva? Eu sei que você falou assim como a gente leva a criança para a escola, não precisa perguntar, é intuitivo, você diz assim? Não, nada pode ser intuitivo. Nada é intuitivo, até porque tem que ser uma coisa constante, com intencionalidade, com consciência, né? Então eu falo assim, que eu gosto muito dos livros infantis. Adoro, porque é uma forma mais tranquila, onde a criança projeta, né? Então é mais fácil para a criança. Para adolescente nem tanto, mas para criança é fundamental. Então, ali, né, desde a gestação a mãe já pode conversar com a criança, né? Então já tem vários estudos, inclusive, falando que a criança ouve os pais, né? Então ela já pode ali, desde o início, no ventre materno, começar: olha, você é muito importante na minha vida. Isso, inclusive, é sexualidade, né? E depois que essa criança nascer, na hora de trocar a fraldinha, de dar banho, sempre falando o que vai fazer antes. Eu vou abrir sua fraldinha, né? Eu vou limpar isso, eu vou fazer tal coisa. Sempre comunicando o que vai fazer. Isso vai dando também segurança para essa criança, né? Que não está manipulando de qualquer forma. Quantos bebês choram, né? Para tomar banho, né? Porque eles se sentem o quê? Inseguros. Eles se sentem ali, né, com alguma coisa. E quando você vai conversando... Despidos, literalmente. Exatamente. Né? E vulneráveis, né? Vulneráveis. E aí, quando você vai conversando ali, eu lembro... Nossa, você fez lá na minha época de parto, né? A minha filha chorando e o pai dela conversando. E ela conseguia interpretar. Ela escutava o pai e ela acalmou. Naquela hora de cortar a tesoura, né? Cortar o cordão umbilical. E aí ela chorava, e ele começou a falar com ela na mesma tonalidade da voz que falava quando eu estava grávida. E ela simplesmente acalmou. Então é isso, né? É gerar essa conexão desde o ventre materno. E isso é sexualidade, e isso é educação sexual. Perfeito, muito bom. E quais frases ou atitudes do dia a dia podem fortalecer a autoestima e a consciência corporal das crianças? Você falou aqui um pouco já da comunicação, né? Olha, eu vou fazer isso agora.
agora a gente vai tomar banho, vou tirar a sua roupa, agora a gente vai trocar a fralda. O que mais você vê como importante dentro dessa comunicação? Eu gosto muito da Kika nessa hora, porque ela tem... Se a gente tirar a roupinha dela aqui, ela tá com um maiozinho aqui, né? É a gente entender que não é focar só aqui na boquinha, onde não pode. Aqui, né? Assim, Isso. deixa eu mostrar aqui para vocês. Não é só ficar focado nas partes íntimas, porque hoje eu vejo muito essa preocupação dos pais. Aí você não pode pôr a mão no bumbum, na vulva, na vagina, né? Você não pode pôr a mão no seio. E aí a criança já fica assim, né? Não pode pôr a mão. Não. Você pode começar pelo corpo da criança. Você não precisa começar por aqui, né? A criança, ela tem entendimento que isso aqui é uma orelha, isso aqui é um cabelo, isso aqui é uma cabeça, que isso aqui é um olhinho, né? E aí ela tem essa noção do seu próprio corpo. E aí, a partir daí, ela começa a entender assim, ó, faz mal se eu pegar aqui na sua orelha? Você se sente como? Ah, normal, tudo bem. Aí vai indo, né? Então, tem lugares que a gente não se sente muito bem para as pessoas pegarem o nosso corpo. E ele é nosso, a gente tem que cuidar dele, né? Então, tem lugar que é melhor a gente cuidar. A gente tem que ter esse cuidado. E aí, onde a gente tem uns imazinhos que a gente vai colocando. Ah, aqui pode pegar na perninha? Pode pegar? Pode. Aqui não sinto nada, ok. Então, essa noção de o que é privado, o que é público, né? Então, eu não posso chegar e colocar a mão na sua bunda sem você permitir. No seu bumbum. Esses dias aconteceu que eu tava uma criança chegou pra mim de 7 aninhos. Ela foi e soltou um pum na minha cara. Ela literalmente virou o bumbum e soltou um pum. E aí eu falei assim, já é um indicativo, um comportamento de uma criança que não tem esse tipo de educação em casa. É claro que a mãe não faz isso com ele, né? Mas ele faz isso em algum momento, ele entendeu que isso podia ser feito. Eu falei, olha, a tia gosta muito de você, mas isso é uma coisa muito íntima. Você quer ir no banheiro? A tia te leva. E aí ele olhou pra mim meio assim e tal. Aí ele, você não solta pum? Eu falei, sim, mas imagina eu soltar um pum na sua cara, você vai achar legal? Não, né? Eu prefiro conversar com você, a gente dar um abraço, brincar. Então, é noção do que pode e o que não pode fazer, de limite, sabe? Então, aqui você começa a desmistificar também o que é vulva, o que é vagina, o que é pênis, o que é seio, o que é bumbum, tudo, né? Então, é de uma forma bem lúdica que a gente vai fazendo isso. Nada assim, tipo, nossa, cuidado, olha, quem sabe, você não pode conversar com ninguém, viu? Porque aí em vez de a gente ajudar, a gente vai colocar insegurança, exatamente, né? Nossa, não posso, né? Posso conversar com ninguém. Não é isso, né? Você cuidar de você. Na hora que por que eu falo tão que é importante essa questão, Laís? Porque nós não estamos com nossos filhos o tempo todo. Sim. Né? Os nossos filhos estão na escola, estão com outras pessoas e tudo mais. Se ele sabe que se um adulto pôr a mão na perna dele é um sinal de atenção, mas está tudo bem, é uma atenção, você concorda? Não tá pegando nada que, tipo assim, mas é uma atenção. Mas se ele pegar na minha parte íntima, opa, isso aqui, a minha mãe não faz isso comigo, então isso não é normal. Começar a criar essa consciência. Exatamente. Né? Então, desde pequenininho, por exemplo, uma certa idade, já colocar ele para tomar banho, ensinar, olha, agora lava tal coisa, agora lava o bumbum, né? Ele fazendo isso. Para se tornar efetivamente uma pessoa autônoma. Exatamente, né? Exatamente. E ele entender que ele não precisa de ninguém para fazer isso. Sim. Né? Então, é muita coisa, assim, sabe? E tem como fazer, Laís, de uma forma super simples, não precisa de nada. Nada. Né? Porque tem gente que fala assim, mas eu não tenho dinheiro, tenho recurso. A gente pode conversar, né? A gente tem musiquinhas, tem várias coisas. Tem, assim, uma rotina de conversa que os pais podem ter com os filhos, sem que pareça sempre uma entrevista, sem que sempre choque essa questão de afastar a conexão? Então, é o dia a dia mesmo, né? Da gente poder olhar, ter essa conexão, olhar no olho. Ô, filho, como é que você tá? Tudo bem? Não é aquele negócio, como é que foi sua escola? Como é que foi sua aula hoje? Foi tudo bem? Então tá bom. Não. É uma coisa natural, né? O que é uma coisa natural? Um relacionamento natural onde eu tenho que sentir.
E hoje é que a gente não sente, né? O problema é esse. E não fazer só por obrigação. Exatamente, é porque hoje nós estamos muito ocupadas. A gente está no celular, o nosso filho também tá. Eles vão pro quarto. Quantos outros adolescentes ficam no quarto? Né? Então, assim, estar no quarto perde esse sentir, né? O que de fato o outro precisa. A gente não sabe. E é natural todo mundo ir pro quarto. Inclusive, os adultos estão indo pro quarto também, né? Tem até um livro, não sei se você conhece, se não conhecer, eu digo também para os pais, que é a Geração do Quarto, do Hugo Monteiro, Olha. né? Que ele é um psicólogo também, ele fez a pesquisa falando sobre isso. E a gente vai ler o livro, você fala assim, acontece também com os adultos. Quando eu estou no trabalho parental, que eu vou conversar com os pais, eu vejo que os pais fazem a mesma coisa. E isso faz com que a comunicação fica totalmente prejudicada. Então, para ter isso que você me fez essa pergunta, primeiramente eu estar de fato, a gente chama de mindfulness, né? Plenamente ali, consciente ali com aquela pessoa. Não tem uma receita, é estar ali. Perfeito. E quando começa a gerar essa conexão que tem uma revelação de um abuso, como que os pais precisam reagir, qual é a recomendação de como reagir e sem gerar trauma? Primeiro é se acalmar, né? Porque eu falo assim, que a gente tem que ter o autocontrole nessa hora, assim, muito tranquilo, assim, porque se a gente faz alguma coisa muito brusca, desespera, a criança também fica desesperada, né? Eu lembro quando chegou para mim uma criança de 5 anos no consultório, com a avó e a mãe, na frente da criança, a mulher desesperada, meu filho foi abusado, não sei o quê, eu falei, calma, né? E pedi para a avó ficar na sala com a criança, e depois a avó veio, e o menino ficou sozinho na recepção. E aí eu já comecei a ver os padrões da família. Uma criança de 5, 6 anos não pode ficar sozinha numa recepção, né? E ela nunca foi, ela não conhecia, então eu fui vendo o comportamento da família. E aí eu falei, calma, não é assim que funciona, vamos conversar. É acalmar mesmo. Nessa hora a gente tem que se acalmar, porque já aconteceu, a gente tem que proteger essa criança, a gente tem que escutar essa criança, acolher essa criança e tomar as providências, que é acionar o Disque 100, o conselho tutelar, né? Não precisa de levar a criança, porque também acontece muito isso, às vezes da família levar a criança na delegacia, falar tudo perto da criança. Não, de forma alguma que isso pode ser feito, sabe? É os adultos serem de fato adultos. Porque nessa hora embola todo, né? Então, é ter autocontrole, tentar proteger o máximo essa criança, porque é diferente, Laís, é muito bom a gente falar sobre isso, porque quando a gente fala de um possível abuso que foi feito por alguém próximo ou dentro da família, é muito mais difícil, né? Gera um transtorno muito maior, às vezes muito mais difícil, inclusive, deles buscarem ajuda profissional. Piorou de fazer denúncia, né? Aí que não fazem mesmo. Mas quando a gente está falando de um abuso que foi por alguém desconhecido, né? Que ali aconteceu, as famílias, elas ficam mais eu preciso resolver isso, aconteceu isso, né? Aquele senso de justiça. Mas quando é dentro da família é muito mais difícil isso acontecer. Mas independente de quem seja, ou de uma suspeita, porque dentro da prevenção a gente não fala de vamos saber se realmente aconteceu para a gente tomar uma providência. Se eu suspeitar, eu tenho que tomar uma providência. E isso é qualquer pessoa. Né? Se a gente suspeitar, a gente tem que sim fazer uma denúncia. E hoje em dia tem denúncias, inclusive, anônimas para isso, né? Ou Disque 100, ou ir direto no conselho, na própria delegacia da criança, do adolescente. Então, existe algumas portas de entrada, né? Que a gente precisa, sim, de encaminhar essa família, né? É muito importante você dar esse esclarecimento, porque mesmo no mês de campanha contra a prevenção, né, contra o combate ao abuso sexual infantil, muitas informações ainda não são dadas de uma forma clara. Muitas vezes as pessoas não sabem exatamente como agir. A gente sabe que tem esse número Disque 100, mas o restante, né? O que vai acontecer, o que vai acontecer? Né? A parte, eu vou levar a criança junto, eu fico repetindo essa história, como lidar, né, com a situação.
Inclusive, tem até o próprio depoimento sem dano, que é justamente para tirar essa criança desse contexto, né? Porque até então, que a criança fala ali, ela tem que ser levada em consideração. E aí, os trâmites vão acontecendo. Então, eu já trabalhei na rede de proteção, por isso que eu sei um pouco disso, né? Aham. Mas se outros profissionais, se vão no consultório particular, talvez eles não vão saber dos passos. Mas, independente se está no particular ou não, tem que seguir, sim, toda essa... a gente fala que é uma rede, né? Tem os protocolos a ser seguidos Uhum. para poder, inclusive, estar na estatística. E a gente sabe que a estatística é meio que furada, né? Porque nem todo mundo que passou pela situação de abuso está lá. Eu não tô, né? Minhas irmãs também não estão. Uhum. Então, e a gente sabe que quando é uma violência praticada dentro da família, que a gente chama de intrafamiliar, é quase que raro, É, né? interessante. Inclusive buscar ajuda, né? Buscar ajuda é importante também, né? Porque muitas vezes as pessoas vivem esse trauma ao longo da existência e nunca buscou saber como curar mesmo, né? Ressignificar esse trauma. Olha, Laís, eu entendo que a gente só consegue ressignificar alguma coisa na nossa vida se a gente tiver essa consciência dele. Se souber, Se né? souber Se do que souber aconteceu, que de aquilo fato, de fato foi uma violência. também aceitar. É. Porque não adianta a gente saber e não aceitar. E aceitar é diferente de tudo bem, né? Tipo, ficar estático, e não é isso. Né? Eu falo que você tem a consciência, você aceita e você começa a fazer coisas para que, de fato, você faz alguma coisa que tenha sentido, né? Aconteceu isso, como eu falei no início, né? Aconteceu isso comigo, tudo bem, né? Se perdoar e perdoar o outro, e se perdoar e perdoar o outro não significa que eu tenho que ficar grudada, né? Que eu tenho que manter ali tipo de relacionamento, e não pode, inclusive, né? Principalmente quando a gente está falando de criança, mas eu aceitar que aconteceu e mudar a página, de fato, virar a página. Mas a gente sabe que tudo vem em consequência de alguma coisa depois. Coisas que eu agora que estou observando. É muito Inclusive de relacionamentos. Claro. Entendeu? Tá tudo Tá tudo conectado, né? conectado. Tá Eu falo tudo que a gente é como conectado. se fosse um quebra-cabeça, assim, que Sim. as pecinhas vão se encaixando, você fala assim, é isso. Uhum. Por isso que o processo terapêutico, né? Ele é muito importante. O nosso autodesenvolvimento, o nosso autoconhecimento. Porque ajuda muito na clareza de como sermos pessoas cada vez melhores, né? Buscar a nossa melhoria Sim. contínua, tendo consciência onde e como precisamos melhorar. Exatamente. Porque se a gente não tem essa consciência do que eu preciso melhorar, de comportamentos repetidos, do que está afetando a minha vida, que tá prejudicando que eu evolua, então a gente consegue perceber que quando a gente ganha consciência, a gente ganha liberdade também, né? Exatamente. E aquela coisa, a gente começa a errar menos. A gente toma decisões mais assertivas na nossa vida, né? Exato. E a gente falou um pouco de estatística, e as estatísticas mostram que os homens geralmente são os maiores causadores, né, numa grande proporção, e que são homens próximos, né, são tios, avós, pais, irmãos. Uhum. Como os homens da família eles podem participar ativamente dessa educação emocional e da proteção das crianças? Fazendo o papel deles. Né? Exercendo mesmo a parentalidade. Não tem outra resposta, assim, sabe? Porque não significa que todos os homens vão fazer isso, né? Então, existe até uma cultura, principalmente na época do meu avô, né? O pai não pode dar banho na filha, né? E, na verdade, não pode sentar no colo, né? Se a gente for pensar que existe sim, né, vários tipos de situações que acontecem e que gera abuso, mas eu falo que a gente também não pode ficar neurótico com isso, achar que todo mundo vai fazer isso também.
Por isso que é importante a educação sexual com as crianças, porque se ela sentir que alguém ali muito próximo fez alguma coisa e ela se sentiu assim de mau jeito, desconfortável, ela vai falar, entendeu? Perfeito. Ela vai dizer. Então não pode ficar também nessa neura, sabe, Laís? Porque senão a gente também não vai viver, né? Como a gente disse no início, conhecimento liberta, né? Exatamente. Gleice, eu adorei esse papo com você, acho que foi incrível, trouxe muito esclarecimento, tenho certeza, para muitas pessoas, pais, filhos, adolescentes. Você tem mentoria com pais, né? Isso. Como que funciona o seu trabalho? Então, além da própria psicoterapia que a gente faz eu falo que com minhas crianças, né? Com os adolescentes, também eu tenho muitos jovens, porque a adolescência vai até 25 anos, né? Então, esses jovens aí, adultos, eu atendo muitos. E também tem a mentoria, que eu chamo de mentoria parental, que são 10 encontros, onde a gente vai falar só de parentalidade, né? E também tem uma outra mentoria que a gente expande mais, né? Que a gente tem alguns pilares a ser trabalhados. Então, esse é para quem de fato quer aprofundar, né? E também agora tô organizando aí para a gente fazer um curso para pais de educação e sexualidade infantil, né? Como forma de prevenção. Então, a gente vai aprofundando mais um pouquinho no próprio conhecimento dos pais, né? Então, é isso. Perfeito. E quem quiser conhecer mais o seu trabalho, como que as pessoas podem te encontrar no Instagram? Então, meu Instagram é Gleice, com 2 S, Pires, psicóloga. E o meu consultório, basicamente, ele é online. E só crianças que eu atendo no presencial. Então, eu atendo no Guará e também lá no edifício Conselho no Guará. E também lá no Acognos, é uma clínica na Asa Sul, no edifício Advance. Então, é nesses 2 locais e também no online, que eu falo que eu atendo de pessoas do mundo inteiro. E eu falo que o online veio para ficar e é tudo de bom, né? É o poder da internet. É o poder da internet, exatamente. Sabendo usar. Exatamente. Gleice, então, muito obrigada por vir aqui conversar com a gente, com esse tema super importante para os pais. E acompanhe a Gleice nas redes sociais, que eu fiquei sabendo já que ela vai começar um movimento aí com novas postagens. Isso, bastante conteúdo, muito conhecimento, né? Muito conhecimento. Pros pais. E, gente, já deixa o seu curtir aqui nesse vídeo. E um grande abraço. Até o próximo episódio de Como Elas Fazem na Capital, no Orla Podcast, o podcast oficial da revista Orla. Tchau!